Você que está procurando cursos de formação e capacitação na área da educação física e saúde e precisa de certificado de horas complementares? Então eu te convido a conhecer a minha plataforma de cursos, a MP Science. Uma plataforma completa, com cursos de periodização na musculação, avaliação física, fisiologia do exercício, populações especiais, treinamento funcional e corrida de rua, nutrição aplicada ao esporte e ao exercício, medicina e fisioterapia esportiva, entre tantos outros materiais. Todos esses cursos estão incluídos no plano de assinatura e custam apenas R$ 29,90 por mês, sem taxa de matrícula, sem período de carência, sem taxa de cancelamento, sem nada disso. Você investe apenas R$ 29,90 por mês e você tem acesso a toda a plataforma. Então, se você quer se tornar uma referência no mercado de trabalho, clique agora em Saiba Mais e venha já para a MP Science. Faltou a gente conversar sobre algumas delas e eu escolhi particularmente para conversar com vocês sobre frequência e sobre cadência, sobre velocidade da ação muscular, que muita gente conversou comigo depois ali no direct para a gente falar sobre isso, tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre frequência e cadência. Na aula anterior a gente falou sobre volume, intensidade, até intervalo a gente falou um pouco. E é claro que as variáveis elas são interdependentes, então elas se conversam, não existe uma variável que ela é totalmente independente. A gente consegue mexer, claro, né, focando em uma variável, porém, de alguma forma, ela acaba rebatendo em outra variável. Um estudo científico que rolou em 2019, que foi muito famoso na literatura científica e que traz para a gente um olhar sobre a fragmentação do treino, tá certo? Para a gente falar sobre frequência. Lembrando que frequência é a quantidade de vezes que um grupamento muscular ele é treinado, tá certo? Então vamos lá, olha só. Vamos imaginar aqui a musculatura do peito, tá? Peitoral. Aqui vamos imaginar a musculatura de costas. Aqui vamos imaginar a musculatura de bíceps, aqui tríceps e aqui membros inferiores. Então, o que um grupo de autores fez em 2019? É um estudo que provavelmente vai se tornar clássico porque ele é muito referenciado, é um estudo fácil de entender e é um estudo brilhante no sentido metodológico. O que os caras fizeram? Eles submeteram um grupo de praticantes avançados a fazer 3 séries de 8 a 10 repetições com falha técnica, só porque um grupo fazia o peito num dia. Fez o método Blitz. O que significa o método Blitz? Em um dia, eles fizeram 5 exercícios para peitoral. Beleza? No outro dia, eles fizeram 5 exercícios para costas. No outro dia, 5 exercícios para bíceps braquial. Eu não lembro se foi exatamente nessa ordem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Mas foi nessa sistemática. 5 exercícios para tríceps, eu acho que vocês já estão pegando a ideia, né? E 5 exercícios para membros inferiores, tudo bem? Os autores selecionaram aí um grupo de exercícios, né? Supino reto com barra, supino inclinado, costas, puxador, remada, bíceps, rosca direta, rosca martelo, tríceps, tensão de cotovelo na polia, francês, membros inferiores, agachamento, leg press, enfim, uma quantidade de exercícios que totalizaram 5 para 3 séries, só porque um grupo fazia somente um músculo por dia. 15 séries, volume, né, galera? Lembra? Ó, volume, 15 séries por grupamento muscular. Não prescreveram exercícios para deltoide. Não sei porquê, o artigo não aponta, pelo menos não encontrei isso explicado no artigo, mas eles não colocaram musculatura de deltoide, né? Exercícios específicos para deltoides, mesmo sendo indivíduos avançados, o que para mim, na minha humilde opinião, é um tanto quanto limitador. Indivíduos avançados é importante que sejam estimulados em cada musculatura especificamente falando. Mesmo que você contabilize parte do volume de uma musculatura, né, advinda da estimulação indireta de outra. Ou seja, mesmo que para deltoide seja contado parte do volume de peito, que também é contraditório, também é bastante polêmico, porque você precisa ver realmente se o aluno necessita de um desenvolvimento maior para um determinado músculo, né? A gente sabe que tem muitos estudos que apontam que é necessário, tem muitos estudos que apontam que não é necessário. Então, enquanto que a literatura ainda não é convicta naquilo,
que é necessário a gente ter de convicção, nós vamos trabalhando em cima disso. Um grupo fez isso aqui. Um dia peito, outro dia costas, um dia bíceps, outro dia tríceps e o outro dia membros inferiores. Entretanto, um outro grupo fez um exercício, então isso aqui foi um grupo. O outro grupo fez um exercício por músculo por dia. O que então um outro grupo de praticantes no mesmo estudo fez? Na segunda-feira, por exemplo, fez um peito, também fez um de costas, fez um também de bíceps, fez um também de tríceps braquial, tudo na mesma sessão, tríceps braquial, e também fez um de membros inferiores. Isso num dia. E adivinha, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eles fizeram outros exercícios, porém um exercício por músculo por dia. Então veja que a diferença de um grupo para o outro foi o quê? A frequência. Um grupo fez uma vez cada músculo por semana, o outro grupo fez 5 vezes cada músculo na semana. A diferença foi a quantidade de séries. Enquanto que esse grupo aqui fez 5 exercícios, tudo na mesma sessão, para cada musculatura especificamente falando, o outro grupo trabalhou um exercício por músculo por dia. Legal, né? Esse artigo é show de bola. Ele traz um insight diferenciado para a gente. Do ponto de vista, né, de resultados, então o artigo traz uma série de coisas, né, uma série de informações, mas os principais resultados são os seguintes, né? Para a força motora, para o desenvolvimento da força, tanto faz. Os dois grupos ganharam força. Tanto o grupo que fez peito só num dia, costas só num dia, bíceps só no outro dia, tríceps só no outro dia e membros inferiores só no outro dia. Agora, para hipertrofia, ou seja, para o aumento da massa muscular, analisada por ultrassonografia, que é um exame de imagem, este grupo aqui teve resultados superiores. Então, estatisticamente falando, esse grupo que diluiu o volume de 15 séries ao longo da semana, teve benefícios superiores no aumento da massa muscular. Isso para indivíduos avançados e homens. Nesse sentido, é importante deixar claro aqui para vocês que esse estudo também durou apenas 8 semanas. Então, não dá para a gente fazer essa inferência para mais semanas. Isso significa dizer, então, que a periodização do treinamento, por exemplo, ela é muito importante para eu poder oscilar esses ciclos de treino ao longo das semanas. É muito bacana você fazer isso, principalmente para um aluno que tem condições de treinar 4, 5 vezes por semana. Beleza? Então fiquem bem ligados nisso. Porque olha só, frequência semanal, o que é frequência semanal, galera? O que é frequência semanal? Frequência é a quantidade de vezes que cada agrupamento muscular é treinado. Então, para o mesmo volume de séries por grupamento muscular, este grupo aqui, esta equipe aqui, esse time aqui, treinou as 15 séries para cada grupo muscular na mesma sessão. Enquanto que este grupo aqui diluiu em 5 vezes, treinando 3 séries em cada dia da semana. Ou seja, outra coisa que nós podemos concluir também é que este grupo teve benefícios no ganho de massa muscular, principalmente porque não teve estresse neuromuscular localizado em virtude da diluição do volume. Porque concorda comigo que treinar 5 exercícios do mesmo músculo na sessão é um tanto quanto complicado para você fazer o 5º exercício com a mesma eficiência do que o primeiro. Agora, quando você dilui, um de peito em cada dia, um de costas em cada dia, um de bíceps em cada dia, acontece que é possível que o praticante consiga executar com mais carga de treino. O que é carga de treino mesmo? Quem é que coloca para mim no chat quais são os 5 elementos da carga de treino? Galera, quero ver quem é que coloca para mim aí quais são os 5 elementos da carga de treino. Duvido. Tô desafiando vocês, hein? Duvido. Intensidade, volume, frequência, complexidade e densidade. Anota bem essas 5 aí, tá? Porque a gente vai ter uma aula só disso. Beleza? A forma como você manipula, tá? A forma como você manipula as variáveis é fundamental para o desenvolvimento do aluno. Porque é o seguinte, isso aqui que eu escrevi no quadro para vocês, de acordo com um estudo da literatura, existem inúmeros estudos, eu trouxe somente um.
Mas olha só, de acordo com um estudo da literatura, qual que é a diferença entre esses dois modelos aqui? A diferença é justamente a frequência. A frequência, que é um elemento da carga, né? Que é uma variável de manipulação. Porque o resto, os autores, eles propuseram os praticantes de forma igualitária, que é um número de séries, 15 séries para cada agrupamento muscular. O número de repetições era entre 8 e 10 repetições, com falha técnica. E o intervalo entre as séries era em torno de 1 minuto. O intervalo, que é uma outra variável. Então, o que modificou? Modificou a frequência. A forma de fracionamento, de distribuição dos exercícios ao longo da semana. Então, qual foi a variável manipulada aqui? A frequência de cada músculo treinado ao longo da semana. Legal, né? Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, aqui o método Blitz, tá? Ele é um método. O método Blitz ele é um método da literatura, um método clássico. O que é o método Blitz? Blitz é você pegar um grupamento muscular e treinar ele isoladamente, dando enfoque nas principais alavancas para aquele grupamento. Exemplo, o peitoral. O peitoral, claro, ele vai precisar do auxílio de outros grupamentos musculares para serem executados tais exercícios. Porém, o foco é o peito. Então aqui vai ser só peito, aqui costas e assim por diante. Então a diferença aqui, meu povo, foi justamente a frequência. A frequência onde cada músculo foi treinado. Isso também é importante para a gente fazer um parênteses final aqui, de que ambos tiveram 5 vezes na semana para treinar, correto? Os dois grupos treinaram 5 vezes na semana. Então a quantidade de vezes que cada indivíduo treinou ao longo da semana foi 5. Entretanto, a quantidade de vezes que este grupo treinou as musculaturas foi 1. Este grupo aqui foi 5. Então, o que mudou foi a quantidade de vezes por grupamento muscular. Esse artigo deixa claro para a gente, né, ajuda a gente a estudar mais isso, de que realmente frequência na musculação é a quantidade de vezes que cada agrupamento muscular é treinado ao longo da semana. Legal, né? Tá, o que é melhor? Galera, não dá para dizer o que é melhor, né? A gente usa os estudos científicos para nos nortear, mas dizer o que é melhor é um tanto quanto complicado, porque, por exemplo, esse estudo durou 8 semanas somente, né? Então foram 40 sessões de treino. Será que para 12 semanas, 16 semanas, 24 semanas ou o ano todo, esses resultados seriam idênticos? Seriam iguais? Então, bastante atenção aí nisso, porque o artigo ele não prova nada, ele só mostra pra gente uma linha de raciocínio, ele mostra pra gente o quanto a gente pode aproveitar daquele estudo em termos de resultados e colocar na prática até a certa limitação. Então, todo estudo tem a sua limitação. Vamos falar sobre a velocidade da ação muscular. Velocidade da ação muscular também vem ganhando bastante evidência científica, principalmente porque ela se refere à questão da coordenação motora, da consciência corporal e o que é a qualidade do movimento em si. Então, falar da velocidade da ação muscular é algo que, nossa, já é muito antigo isso, onde existia aquela dificuldade da gente entender que todas as ações são importantes, mas existia uma época, né, que as ações musculares tinham vínculos com desenvolvimentos orgânicos. Como assim? A ação concêntrica com o nosso desenvolvimento neural, a ação excêntrica com o nosso desenvolvimento endócrino e imunológico, e a ação isométrica com aquilo que é o fortalecimento tendíneo em determinados pontos, ou seja, o nosso aparelho muscular. Então, as ações musculares, elas são sim importantes, elas devem ser respeitadas, e tem, claro, diversos estudos que mostram que tal ação é mais interessante, outra ação é mais interessante, mas também nós temos já revisões sistemáticas mostrando que todas as ações musculares, todos os tipos, né, de ações musculares, elas são fundamentais. Então, para falar de velocidade da ação muscular, a gente tem que entrar no tipo da ação muscular, que também é uma variável de controle, que é uma variável de manipulação, que é a ação concêntrica, a ação excêntrica e também a ação isométrica. Daria para a gente fazer só uma aula disso, claro, mas não é essa a intenção. A intenção é a gente concluir as variáveis de manipulação, que era para ter concluído no sábado, a gente se empolgou aqui, né, galera? Então a gente precisa concluir neste
nesta aula aqui, neste encontro. É muito importante, né, que as ações musculares elas sejam respeitadas e valorizadas. Nós temos métodos de treinamento que focam essas ações musculares, como por exemplo o SST. O SST, que é um método avançado de treino, eu nem vou falar muito sobre ele, nem vou explicar muito sobre ele, até porque o SST ele é uma live, ele é um curso, e eu pretendo lançar mais para frente um curso sobre o SST, gratuito, com certificado. Esse SST, ele é um método que vai justamente manipular essas ações musculares, concêntrica, excêntrica e isométrica. Ele faz essa manipulação por meio de estratégias de reduções de peso. Como eu falei para vocês, eu nem vou entrar muito nisso. O que eu quero entrar com vocês aqui é que nós temos o que é a velocidade da ação muscular em termos de tempo. A quantidade de tempo que você leva para contrair a musculatura. Por exemplo, até 2 segundos, isso falando de cinesia, tá? Falando de movimento. Até 2 segundos é considerada uma velocidade que ela é rápida. Isso para concêntrica e excêntrica. Então, quando você faz um movimento de contração e de extensão em até 2 segundos, alguns autores, a maioria dos autores, na verdade, vão dizer que esta velocidade é considerada rápida. 2 a 4 segundos, uma velocidade moderada ou velocidade média. E acima de 4 segundos é uma velocidade lenta, beleza? Então, essas são características conceituais. Então, tudo aquilo que o seu aluno faz até 2 segundos, ele está fazendo de forma rápida. Isso não significa dizer que está errado, tá, galera? Não é isso. Rápido, moderado ou lento não tem relação com errado ou certo. Porque treino de potência é rápido. Treino para potência é rápido. A execução, por exemplo, de uma repetição máxima em um teste de 1RM é feita de forma lenta. Então, não é certo ou errado. É uma característica da velocidade da ação muscular. É por isso que a gente precisa estudar. Porque o meu aluno está fazendo 1 segundo de concêntrica, 1 segundo de excêntrica. Ou seja, 1 segundo para contrair e 1 segundo para estender. Por exemplo, aqui na flexão do cotovelo. Isso está errado? Não, isso não está errado. Depende do objetivo. Se for um treino de potência, está de acordo com o objetivo. Se for um treino de hipertrofia, também está de acordo com o objetivo. Por quê? Porque tem estudos que mostram, sim, que a hipertrofia ela acontece de 0,5 segundo a 8 segundos. Sabiam disso? Tudo que você fizer dentro dessa velocidade de ação muscular, existe ganho de massa muscular, existe ganho de hipertrofia. Olha só. Então, não existe certo e errado, existe uma característica da velocidade da ação muscular. Olha só, eu vou pegar esse 4 segundos aqui, tá bom? Ó, como exemplo para a nossa aula de hoje. Esses 4 segundos aqui, que vai durar para eu fazer uma contração e extensão, esses 4 segundos, eles podem ser 1 segundo de concêntrica mais 3 segundos de excêntrica. Esses mesmos 4 segundos, eles podem durar 2 segundos para concêntrica e 2 segundos para excêntrica. Onde que eu quero chegar com vocês sobre isso? Que a velocidade da ação muscular nestes 2 exemplos é a mesma. O que muda é o tipo da ação muscular, o foco na ação muscular. Inclusive, dependendo do método de treinamento que você utiliza, eu vou ter que dar um enfoque em uma determinada ação muscular, como acontece no SST. O SST, pesquisa aqui no meu canal, que eu já fiz vários vídeos sobre SST. Ele trabalha modificando a velocidade da ação muscular nos diversos tipos de ações musculares. É um método fantástico na sua filosofia de treino. Outra coisa importante são os aspectos bioquímicos e fisiológicos vinculados às velocidades da ação muscular. Tá certo? E aí é muito importante a gente falar sobre tempo sob tensão. Vamos falar então sobre isso aqui, ó. Sobre essa questão dos aspectos energéticos, bioquímicos, fisiológicos. Vamos supor que você prescreveu para um aluno seu 3 séries de 10 repetições. Tanto faz o exercício, tanto faz a ordem, se é no começo ou no final do treino. Eu quero que vocês pensem agora nas variáveis que nós estamos estudando. Nesse caso aqui, nós estamos na velocidade da ação muscular.
3 séries de 10 repetições. Se você pedir para o seu aluno que essas 10 repetições elas sejam feitas em 1 segundo de concêntrica mais 1 segundo de excêntrica, ou seja, para contrair e para estender a musculatura, concorda comigo que essa contração completa, este movimento completo, vai durar 2 segundos. Se são 10 repetições, logo o total serão 20 segundos. Então, este exercício qualquer, hipoteticamente falando, independentemente de onde está sendo executado, no começo, no meio, no fim do treino, vai durar em torno de 20 segundos. Eu estou utilizando, claro, números exatos para que você pense sobre o que eu estou falando. Agora, se você prescreve essas mesmas 10 repetições, só que desta vez o seu aluno faz 1 segundo concêntrica mais 3 segundos excêntrica. Quanto que vai durar cada ação completa, cada concêntrica e excêntrica? 4 segundos, que é o dobro, ok? É o dobro desta primeira. Logo, este conjunto de repetições vai durar em torno de 40 segundos. Tá, onde é que está a diferença aí, Moacir? A diferença, ela está nos aspectos bioquímicos. Por isso que a gente precisa estudar fisiologia e estudar bioquímica. Este conjunto de repetições que durou 20 segundos, ele está no quê? Ele está em potência anaeróbia alática. O que significa isso? A predominância, não existe exclusividade, não existe liga e desliga. O que existe é predominância. A predominância aqui é potência anaeróbia alática. As fontes de energia que estão sendo predominantemente utilizadas aqui são as vias ATP-CP. Vocês assistiram o curso de creatina que eu coloquei no canal da escola? Eu coloquei um curso lá gratuito de 4 horas, 4 ou 5 horas, eu nem lembro a quantidade de horas. Foram 10 aulas, que inclusive eu explico o sistema ATP-CP. Vocês assistiram? Quem assistiu esse curso, coloca aí um joinha e coloca um assistir, professor. Quem não está nem sabendo do que eu estou falando, vai lá e assiste no canal da escola. Então as vias energéticas, elas estão advindas do sistema ATP-CP. Ou seja, a utilização do ATP pela ressíntese do mesmo com o auxílio da creatina fosfato. Creatina fosfato é um composto que está estocado nos nossos músculos e com o auxílio do fígado também, em muitas situações, em muitas ocasiões, essa ressíntese acontece de forma rápida, de forma imediata e muito potente, por isso chamado também de potência. Por quê? Porque a entrega dessa energia ela é muito rápida. Os estoques, por exemplo, de creatina fosfato no músculo esquelético, tem autores que dizem 10 a 20 segundos, 15 a 20 segundos, 12 a 15 segundos. Fato é que conforme você vai treinando o seu aluno, mais potente anaerobiamente o seu aluno vai ficando, com mais potência ele utiliza esse ATP às custas de creatina fosfato. Agora, enquanto que esses 40 segundos aqui, ele está em uma outra predominância, que é a potência anaeróbia lática. Olha que interessante. Então, simplesmente porque eu manipulei, variáveis de manipulação de treinamento de força, porque eu manipulei a velocidade de um tipo de ação muscular, nesse caso aqui foi a excêntrica, né? 1 para 3, 3 para 1, eu altero a bioquímica da contração muscular. Aqui, utilizando predominantemente as fontes de creatina fosfato, né? Ou, se você assim preferir, fosfato de creatina, e aqui utilizando o meu sistema glicolítico. Legal, né? Simplesmente porque você modificou a velocidade da ação muscular. Ou seja, aqui, neste ponto, eu já tenho um aumento do quê? Da acidose metabólica, que é muito importante para o quê? Para a futura hipertrofia. Justamente porque esta acidose metabólica, ela sinaliza um processo inflamatório e este processo inflamatório é um dos caminhos para a hipertrofia.
Porque existe uma série de mecanismos internos fisiológicos para estimular o aumento da massa muscular. Um deles é o processo inflamatório. Advindo da onde? Do sistema imunológico. Tem o sistema endócrino, tem o sistema neural, que é o estresse mecânico, tem os aspectos nutricionais, as vias nutricionais, para poder também auxiliar no ganho de massa muscular. Mas aí é uma conversa para nutrição esportiva, né? Ou seja, meus queridos, alterando a velocidade da ação muscular, eu também altero a capacidade do meu aluno navegar nas predominâncias dos sistemas energéticos. E ainda digo mais, se eu faço com que meu aluno, peço para o meu aluno fazer 10 repetições, beleza, ele fez 10 repetições, presta bem atenção no que eu vou falar agora, eu vou apagar aqui, tá? E essas 10 repetições, elas duraram em torno de 40 segundos, tranquilo? Que é o que a gente veio discutindo até agora. Só que, quando o aluno completar essas 10 repetições, você vai lá e tira 30% do peso que o aluno estava fazendo. Então vamos supor, o aluno está fazendo aqui um determinado exercício, tá? Com 50 quilos, ok? Esses 50 quilos aqui, essas 10 repetições com 50 quilos, que durou 40 segundos, o aluno terminou. Você vai lá e tira 30% de 50. Então você tira 30% de 50 e pede para o seu aluno, seja homem ou mulher, independentemente do exercício, fazer uma nova sequência de repetições com 35 quilogramas. Esses 35 quilogramas, que nada mais é do que 50 menos 30%, porque 30% de 50 é 15, 50 menos 15 dá 35. E aqui o seu aluno faz mais 10 repetições, e essas 10 repetições vão durar de novo mais 40 segundos. Ok? Sem intervalo. Fez 10 com 50 quilos, durou 40 segundos. Terminou? Acabou? Você, professor, manipula o peso. Ó, variável de manipulação, treinamento de força, intensidade. Manipulei e tirei 30%. Beleza? Agora, o aluno vai fazer uma nova sequência de repetições, 10, por exemplo, poderia ser até a falha, com 35 quilos. Só que essa quantidade de repetições durou mais 40 segundos. Já são quantos segundos no total? Já são 80 segundos. Quando o aluno terminar, aqui, vamos supor que você vai lá e tira, por exemplo, mais uns 30% de peso. Tá certo? 30% aqui, vai lá, vai dar uns 10 quilos, por aí. Então ele faz mais uma sequência de repetições com 25 quilogramas. 10 repetições de novo, para durar 40 segundos. Quanto tempo durou tudo isso aqui? Quanto tempo durou? Ó, fez 10 repetições com 50 quilos, durou 40 segundos. Quando terminou, eu fui lá, eu, professor de educação física, profissional, personal, expert, fui lá e tirei 30%. 35 quilogramas, o aluno executou mais 10 repetições, mais 40 segundos. Acabou? Não acabou não. Tem mais um gásinho? Tem. Eu vou tirar mais 30% para fazer 10 repetições com 25. Tudo isso aqui durou quanto? 120 segundos. Vamos pensar assim? Ó, quanto tempo dá isso? 2 minutos. O aluno ficou 2 minutos sob tensão. Que via energética predominante o aluno está aqui? Que via energética o aluno está aqui? Antes ele estava na potência anaeróbia alática, potência anaeróbia lática, né, via glicolítica. Agora aqui ele já está na via aeróbia. Com 2 minutos de contração, 2 minutos sob tensão, já está na via aeróbia. E aí o seguinte, como que você vai me dizer que a musculação não é possível treinar a via aeróbia? Sim, é possível. Inclusive dentro do próprio treino. Não somente com ressíntese, por exemplo, de ATP pós-treino, não somente com a recuperação orgânica pós-treino, seja logo após ou em 24, 48 horas, mas sim durante o treino. Por isso, que é importantíssimo o treinamento de predominância aeróbia cíclica, que é o termo mais correto da gente falar. A corrida, a caminhada, o pedal, o remo, a natação ou qualquer outra atividade que vocês estejam pensando que são cíclicas, que os movimentos são repetitivos e que estimulem a via de predominância aeróbia, porque isso vai auxiliar quando o cara chegar, por exemplo, e executar um drop set. O drop set nada mais é do que um método que estimula a via glicolítica e a via aeróbia. Tudo porque eu manipulei o quê?
A velocidade da ação muscular. Então, assim, pessoal, por mais que seja muito importante a gente entender que a velocidade da ação muscular, por exemplo, concêntrica e excêntrica, pode ter vínculo aí, por exemplo, com o que é o rompimento de algumas fibras musculares, que é um termo também meio complicado de dizer, porque assim, a fibra muscular, ela não rompe, se ela romper, ela se lesiona. O que acontece é uma deformação da fibra muscular. Ela se deforma. Quer ver um exemplo para ficar bem fácil para vocês entenderem? Sabe quando um lutador está competindo com outro lutador e ele toma vários socos no rosto, vários golpes no rosto e o rosto fica inchado, mas não corta, ele fica inchado, deformado? É a mesma coisa que acontece com a fibra muscular. A cabeça da miosina, que parece uma bengala, está aqui e essa cabeça da miosina ela deforma, ela fica deformada. E depois ela vai sendo reconstituída e a fibra se fortalece. O que acontece é que são pequenos processos inflamatórios dentro da fibra muscular e esse processo inflamatório pode sim ocasionar um processo de ressíntese da fibra muscular e das fontes energéticas que estão ali trabalhando. Outra coisa importante de você estimular essas vias aeróbias é que, por exemplo, as recuperações musculares acontecem às custas das vias aeróbias. Por isso que a diferença entre o iniciante e o avançado não está somente na capacidade de executar trabalho, ou seja, o treino, mas sim de se recuperar a ele. Você pode ver que um aluno avançado se recupera mais rápido o treino. Ou ele se recupera mais rápido entre as sessões, podendo você variar os métodos de treino com muito mais expertise do que o nível iniciante, tá certo? Por mais que a gente saiba que era uma discussão antiga, né? A fase excêntrica é o que causa mais lesão. Isso já acabou, isso já foi por tabela. Inclusive a gente sabe já que até a fase isométrica pode promover ganhos de força e até mesmo de hipertrofia. Principalmente quando a gente olha, por exemplo, nesses efeitos positivos para indivíduos que são em populações especiais, inclusive hipertensos. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a fase isométrica para hipertensos é fundamental para a redução da pressão arterial sistólica. Então já foi essa de que tal fase é mais importante do que outra. O importante é você controlar o tempo sob tensão. É muito mais interessante você observar do ponto de vista metabólico, energético, bioquímico, fisiológico, do que do ponto de vista de você pensar que uma determinada quantidade de tempo em uma ação muscular promove mais ou menos ganho. Por quê? Se eu pedir para um aluno fazer 6 repetições, tá? 6 repetições. E essas repetições vai durar 1 segundo de concêntrica e 2 segundos de excêntrica, porque você, professor, acredita que a fase excêntrica é a fase que mais tem ganhos. Só porque o total vai dar 18 segundos. 18 segundos ele está na predominância anaeróbia alática ainda. Ele está utilizando as vias ATP-CP. Então, ou você prolonga o tempo sob tensão, ou você manipula a outra variável, que aqui é o volume de treino. Por isso que eu falei para vocês que as variáveis de manipulação do treinamento de força, elas são interdependentes. Não dá para a gente excluir uma ou outra. Se eu mexo numa coisa, eu mexo em outra, mexo em outra, mexo em outra, e assim vai. Se eu manipulo a velocidade da ação muscular, como eu fiz aqui com vocês naquele exemplo de 20, 40, eu manipulo outra variável indiretamente, que é o tempo sob tensão, que é volume de treino. Então as coisas elas vão se encaixando. Por isso que eu gosto de trabalhar como um círculo de variáveis de manipulação e treinamento de força. Eu não acredito que vocês não tenham esse livro aqui. Eu não acredito que vocês não tenham ainda. Quem não tem é uma vergonha, nem fala que não tem. E quem não tem ainda, então me chama depois no direct. Acompanhem, né, as informações lá no canal do Telegram e também no outro canal no YouTube e, claro, no Instagram. Qualquer coisa, me comunique. Show de bola, galera. Muito obrigado aí para todas as cidades e estados que estiveram mais uma vez presentes. Fico muito feliz. Fiquem bem. Fui. Tchau.